Eu também queria falar dos 300. Foi quando veio o 300? Foi pós isso? Vamos pensar aqui. Que esse foi um papel que todo mundo aqui no Brasil falou, eita porra. Acho que 300 foi. Carecão, cheio de piercing. Calma, porra. Esse deu o que falar, cara. Esse não, foi o foda. 300 foi antes. Foi antes? Foi antes. Alguém vai dizer pra gente, mas eu acho que foi antes. Foi antes. Como que foi esse papel? Cara, esse... O vilão. Nossa, muito foda. Cara, velho. vocês já viram a história em quadrinho? Não. Depois dá uma gugada pra ver a cara do personagem. Deixa eu ver. Dá uma gugada nele. Vou agora. Pra você ver, agora tu vai entender como é que sai esse personagem. Porque eu parti da história em quadrinho. Ele é um filme inspirado no desenho gráfico de um artista americano chamado Frank Miller, que é um grande artista. Você botar Chess, Frank Miller... ele. Olha lá. Caralho, que louco. Olha lá. Carecão boladão. Mudei. E tinha uma figura andrógena. Aqui, ó. isso. Aqui os dois. Tá ali, exatamente. É isso aí. Tinha uma sobrancelha bem Sem fina. sobrancelha, ele tinha. era uma sobrancelha muito fininha. Fininha. Era um híbrido, era um cara muito ambíguo. Era. E eu fui reproduzir isso. Ao mesmo tempo, era um gigante. Né? É a mitologia. Não é a reconstituição histórica. É uma mitologia baseada numa história em quadrinho. Tem uma liberdade ali. Então, o cara era um gigante de 4 metros. Não tinha um pelo no corpo. Aí, cara, vocês já depilaram? Mas você depilou a cera? Cera eu nunca Eu fiz. depilei a cera. Puta que Eu pariu. depilei a cera e eu vou te dizer uma coisa. A axila deve ser uma merda. Mas você tem peito peludo? Mais ou menos. Ah, tem um chumacinho. Umas coisinhas. Mas doeu. Mas uma dor, cara. Porque aí ela falou, não, tá escrito na descrição, sem pelos. Brilhando, Cara, liso. é liso, todo o corpo. Aí cheguei lá, não sei, conversei com a maquiadora. Falei, e aí, como é que vamos fazer isso? Eu já tava imaginando uma máquina. Ela falou, olha, eu te aconselho a fazer a depilação, porque com a depilação vai demorar para crescer. Se você raspar, amanhã você vai ter que raspar de novo. Pode dar irritar a pele, aí a gente tem que ficar maquiando. Tá bom. Tem uma pessoa que é ótima. Tem uma menina que é ótima. Mãos de fada. Isso. Cheguei lá. Não tinha laser ainda. Que laser. Laser nada. Cheguei lá, ela perguntou pra mim assim, hot or cold? Quente ou frio? Aí eu falei, que doer menos. Ela falou, hot. Exato. Aí minha irmã pegou, enfiou uma espátula de pau assim. Pegou assim, mexeu. Nossa. Parecia aquela cera, né? Quente. Parece um mel, né? Mel. Parece o mel. Mas de mel não tem nada, meu irmão. De docinho não tem nada. Ela pegou o negócio, pá, no peito. E aí começou a espalhar. Nossa. Aí começou a espalhar assim, eu respirando. Aí eu... vai dela. Aí senti a primeira, aí, cara, começou a lacrimejar. Eu falei, não. Para. Aí ela pegou uma toalha, enrolou a toalha e falou assim, morde! E pau, botou na minha boca. Assim, eu mordi a toalha e daqui a pouco ela pá! E rau! Meu irmão, eu chorava. Mas foi tudo numa sessão? O peito. O peito até aqui, abaixo do umbigo. Nossa. E aí, quando acabou isso, eu falei, parou. Chega de história. Acabou esse negócio, eu não consigo aguentar essa dor. É muito dolorido. Porque eu tinha ainda a perna, tinha o braço. Eu falei, não. Tá ótimo. Muito obrigado. E aí fui só com aqui a parte da frente depilada, vermelha, chorando. Fui pra casa e liguei pra produtora e falei assim, olha, eu não vou conseguir depilar, eu prefiro que a gente faça raspar mesmo. Aí eu fazia isso, eu entrava numa banheira quente pra abrir lá o poro, né? E aí era uma cena patética, cara. E eu botava o creme de barbear lá e ficava me raspando, raspava o braço e raspava a perna. Isso foi quanto tempo? Trabalho. Foram 3 semanas. Aí, como eu tinha essa caracterização muito específica, então eles compactaram as minhas cenas. Foram 3 semanas direto. E eu fazia isso um dia sim, um dia não. Pra poder manter e não crescer o pelo. Como é trabalhar com o Zack Snyder? Cara, maravilhoso. O Zack Snyder é o cara, eu não sei o que ele toma. Porque, meu irmão, ele era de uma alegria, de uma energia às 5 da manhã, todo mundo torto no set, cansado pra caramba. Ele, ok, vamos lá, e não sei o quê. Sempre muito disposto, altíssimo astral.
altíssimo astral, um dos caras mais maneiros assim que eu já trabalhei como diretor, e se divertindo enquanto estava trabalhando. Ele se divertia, ia conversar com ele, ria pra caramba. Não tinha tempo Não ruim. tinha uma tensão, né? Nenhuma. Tensão eu tinha, que eu tinha que equilibrar aquele bando de Argola. anel de argola e, pô, todo raspado e não sei o quê, e fundo azul, né? Porque não tinha nada, cara. Isso Era é chroma Nossa, key. eu não É uma imagino merda atuar no isso. chroma key? Cara, essa experiência do 300, que foi a primeira, eu fiquei perdidinho. Eu não entendi nada. Como que fica? Fica um diretor falando, tá vindo um negócio, uma Isso. flecha. Não, ele... Igual um tonto, assim. Né? Tá, a flecha no lado direito. Isso. Motherfucker. É vem isso. pra cá, bagulho. Mais ou menos isso. Ele marca a parede era toda verde, né? A gente tava dentro de um estúdio, um paredão verde. E aí, por exemplo, a chegada do Cherche tem um trono assim. Aí só existia o trono. O resto em volta era só parede verde. Aí eu descia da escada, né? Todo lá, equilibrando. Mas mó pose, assim, né? Todo na pose, o porra. vilão, Tipo, não comia um sorvete. Tinha 5 meses que eu não comia um doce. Você tem que fazer um regime Porra, uma rígido. dieta, cara, inacreditável a dieta que eu fiz. Cara, inacreditável. Uma dieta e a negócio de fazer malhação de 3 em 3 horas. Cara, foi... Pra manter o corpo... Porque os caras, ele era um deus, né? Então tinha toda tinha que estar como a perfeição das esculturas, né? Era uma coisa muito idealizada, muito... Então foi uma relação, cara. Uma E relação. esse filme fez muito sucesso, Fez. né, cara? Foi outro turning point, foi esse aí. Tá tocando na veia mesmo. Esse aí foi o 300 quando... A gente não imaginava, tá? Porque a gente fez e não tinha ninguém famoso assim no filme, ninguém, um ator muito famoso, nem o Jared Butler, que era o outro rei, não era famoso, e a gente não sabia o que ia acontecer. E aí a gente foi lançar o filme. E a gente tava, não lembro aonde, na Europa, em algum lugar. E aí o agente lá dele ligou e falou assim: você tá na capa a revista lá, Entertainment Weekly, a revista do cinema, assim. Ele tipo, aquela This is Sparta! Aquele momento, ele assim E aí ele olhou e falou... Eu vi no olhinho dele, assim, já rodando, falando, uau, vai ser um sucesso. E o filme, pô, estourou, cara. Muito, porque ele era muito uma inovação para aquele momento. Toda a fotografia dele, a plástica dele, ele era todo aquele... As batalhas eram sangrentas, mas era aquele sangue... Aquele sangue diferente. que era né? tipo uma pintura, assim. Então, pô, ele fez um sucesso. Mas fazer era difícil, porque por exemplo, eu era um gigante. Então eu tenho que falar... Olhando Vamos supor pra baixo. Isso, olhando para baixo. E o que eu tinha que olhar? Eu olhava pra sandália do Jared Butler ali e ficava olhando assim. Eu falei, não adianta nada. Se eu tô olhando pra sandália dele e ele falando aqui comigo, eu não posso olhar pra ele, eu começava a me distrair. Às vezes eu olhava pra cima e falei, não, então não adianta. Aí o camarada falou assim, escolhe a cor. Me deu 2 rolos de fita crepe, assim. Tinha uma rosa e uma verde. Eu falei, bota a rosa aí. Aí ele pegou, fez um X no chão, falou assim, ó, olha pra cá e dá teu texto aí. E foi assim que eu fiz. Nossa. Pode liberar, o Jared vai pra segunda unidade, lá pra fazer uma outra cena. E aí eu ia fazendo a cena, Nossa, olhando que ali. trabalho solitário. Peraí, você seu. não tinha no diálogo, você não ouvia a resposta Tete a na tete. hora? Pior. A continuista tem uma pessoa que é a continuista, que cuida da continuidade, né? Tipo... Aquela garrafa não tava ali, né? Isso aí. Essa pessoa. Essa pessoa ficou dando as falas pra mim. Não sei o que, não sei o que... Aí eu falei, não, gente, eu não vou... Aí, porque era distrativo, não é um ator falando comigo. E aí eu falei o seguinte, eu vou precisar de meia hora, eu vou estudar a fala dele, e eu vou imaginar a fala dele, e eu vou reagir à fala dele, e depois eu vou fazer assim sozinho. E foi assim que eu fiz. Eu estudei a fala dele, eu já tinha estudado muito, já sabia mais ou menos, aí eu marquei, bom, aqui ele fala isso, aqui ele fala aquilo, aqui é isso, então aqui eu reajo assim, e a primeira. Mas, cara, quando acabou esse primeiro dia... Acabou às 5 horas da manhã, foi uma filmagem noturna. Eu cheguei em casa, cara, e eu não sabia nem onde eu tava. Foi gravado aonde? Em Montreal, no Canadá. Frio pra caramba, neve, eu careca. Completamente, sem um pelo. Ali, assim, cara. Tava lisinho mesmo. Porra, lisinho ali, cara, e mó friaca. E voltei pra casa tonto. Completamente, assim, sem entender Desgastado, nada. né? Com o HD...
HD esquentou, acabou o espaço. Meu irmão, cheguei assim, tipo, caramba, o que acabou? Passou um trator em cima de mim. Eu nunca precisei tanto usar a minha imaginação e a minha concentração, a minha mente para me resolver ali. Esse foi o primeiro dia. Depois, aí eu falei, é assim? A brincadeira é assim? Beleza. Então eu cheguei no segundo dia já, aquela cena que eu fazia com Normalidade. o monstrão lá tinha um monstrão que era corcunda, assim, que tinha um negócio. E aí a cena era, eu entrava e o corcunda tava andando, assim, não sei o quê. Aí eu falei, bom, ele tá em movimento, como é que vai ser? Aí o cara veio com uma bolinha de tênis e espetou na ponta de uma haste, assim, tipo esse microfone aqui, ó. Aqui tá o monstro. E aí ele ia andando com a bolinha de tênis e eu ia olhando na bolinha de tênis. Olha o monstro. E o monstro tá ali. E aí eu Uma falei, bola. esse é o jogo. Esse é o jogo, então vamos lá. Vou jogar esse jogo. Projeta, e aí eu fui fazendo. Quando você viu o resultado? Eu fiquei... Cara, eu tava no negócio azul. Valeu, obrigado, senhor. Vendo uma bola de tênis, Isso. careca, olhando pra baixo. E eu vi naquele cinema, aquela tela gigante que eles têm lá, como é que é o nome daquilo? IMAX? Isso, IMAX. Eu vi no IMAX, cara. Cara, eu não conseguia falar quando acabou o filme. Porque eu vi, eles fizeram uma sessão pra gente no IMAX, e o IMAX, aquela tela assim em cima de você, cara, eu vi aquilo. Primeiro que nada estava lá. Era tudo fundo verde, então eu não conhecia Foi uma surpresa pra todo O mundo. ambiente, você não sabia nem do nada, ambiente. Né? nada. Eu vi aquilo, eu falei, caramba, cara, o que a tecnologia faz? E funcionou. Mesmo a gente fazendo dessa forma, depois eu vi que a pós-produção entrou, construiu. Eu falei, porra, que loucura. Mas eu fiquei chapado com as cores, com o visual. Eu falei, nossa senhora.